Sem mais demoras, eu quero convidar você para o livro do profeta, capítulo de número... Aí, muito bem, Daniel, capítulo de número 9. Hoje eu quero refletir com os irmãos sobre a esperança de restauração. A esperança de restauração. Você pode abrir a Bíblia em Daniel, capítulo 9. Nós queremos considerar o capítulo todo dessa vez, se o nosso Deus nos permitir, amém? Eu acho que é útil não somente manter a Bíblia aberta no momento da leitura, no início da pregação, mas também, se possível, manter a sua Bíblia aberta em toda a pregação. Nós não temos problema com Bíblias digitais, mas eu acredito que a Bíblia em papel, ela facilita pela quantidade de textos que você consegue olhar de modo mais panorâmico. Se você não consegue trazer a sua Bíblia no celular, eu acho pequena a porção, então você acaba não conseguindo olhar tudo. Então, talvez um tablet, alguma coisa assim, possa lhe ajudar, tá bom? A esperança de restauração futura. Diz assim a palavra de Deus no livro do profeta Daniel. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído, esse Dário foi constituído como o rei do reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Até aqui a leitura da palavra de Deus, vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Senhor, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, com a Tua palavra aberta diante de nós, a Tua palavra que foi lida, que continuará sendo lida, que será explicada e aplicada ao coração dos meus irmãos e ao meu também. Eu te peço que por Teu Espírito Santo e por Tua infinita graça, o Senhor nos abençoe na nossa próxima hora, de modo que saiamos aqui encantados com a restauração futura grande que o Senhor tem para fazer através do Teu Filho. Te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. O maior medo dos regimes totalitários não é a rebelião em um primeiro momento, mas é aquilo que causa, o que tem força para promover rebeliões poderosas, duradouras e perenes. E isso é a esperança. Há um filme chamado Jogos Vorazes, que o vilão, por assim dizer, tenta trabalhar com esse aspecto. Ele não quer só repreender aqueles que se levantam contra a capital, contra o império, mas ele quer minar toda e qualquer esperança de que a restauração poderia acontecer. É basicamente esse o sentimento que Nabucodonosor tem quando leva o povo para a Babilônia. O texto que nós lemos, o livro que nós estamos trabalhando é o livro do profeta Daniel, e o profeta Daniel está pregando, está profetizando cativo na Babilônia. E dessa vez o cativeiro babilônico é um cativeiro muito diferente dos cativeiros anteriores. Os irmãos lembram que quando o povo foi feito escravo no Egito, o que os aprisionava no Egito eram os grilhões, eram as cadeias, eram as correntes, era a violência do estado de Faraó. No entanto, Nabucodonosor, por talvez maior astúcia, ele não algema os israelitas, ele não os acorrenta os israelitas, mas ele tenta trabalhar no coração de cada judeu cativo na Babilônia, que eles não deveriam lutar para sair, que eles deveriam aproveitar a Babilônia, porque essa é a maneira de perpetuar o estado de escravidão de alguém.
Sabe qual é a melhor maneira de fazer alguém um prisioneiro perpétuo? É dando a ele uma cela confortável. É isso que Nabucodonosor faz nos primeiros capítulos. Ele traz conforto com a finalidade de minar a identidade dos judeus e então fazer com que eles sirvam a Babilônia eternamente. No entanto, o povo era muito consciente da promessa de aliança que o Senhor havia dado. Desde os seus pais, a promessa de expectativa de retorno da terra sempre estava no horizonte do povo de Deus. Desde o início da relação de Deus com Israel, quando ele chama Abraão e diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te prometi. Todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, o tema da terra sempre volta vez após vez, vez após vez. O Salmo 137 pode trazer um pouquinho das emoções que um israelita na Babilônia tinha enquanto vivia como um cativo. E eu queria convidar você a se dirigir brevemente para lá. Salmo de número 137. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e, a despeito de todo o esforço de Nabucodonosor e os seus pares para que os judeus amassem Babilônia, eles ainda se assentavam e choravam, fazendo o quê? Lembrando-se de Sião. O texto segue e eles dizem que no salgueiro que lá havia, eles penduravam as harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, os babilônicos, nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Como poderíamos de cantar o canto do Senhor em terra estrangeira? Eu queria que você sentisse aqui o peso. Mais uma vez, mais na frente eles vão dizer que se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, o versos 5 e 6, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua do meu paladar, ao meu paladar, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. O povo estava ansioso para retornar a Jerusalém. E Daniel, como nós sabemos, gozava de profundo privilégio nas cortes babilônicas. Ele era um importante funcionário público, alguém que tinha respaldo, alguém que tinha uma vida confortável, alguém que ganhava bem, mas mesmo todos os confortos que Babilônia havia dado para Daniel, não foi suficiente para fazer com que ele se esquecesse da terra prometida que tanto o povo ansiava. No capítulo 9, quando nós entramos aqui, o capítulo já inicia com o seu grande anseio. Daniel possivelmente está na casa dos 80 anos. E ainda tem esperança de retornar para Jerusalém. Vamos ler de novo aqui o versículo 2 do capítulo 9. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, voltei o rosto ao Senhor para buscar com orações, súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Aqui nós temos um homem idoso, que já viu seus pares, seus colegas, seus concidadãos sendo executados por Babilônia, mas ele ainda acredita, ele ainda tem esperança da restauração futura. E essa, de fato, é a grande ideia do nosso texto. É o grande ensino, a verdade principal do texto de Daniel, capítulo 9, que Deus, ele sempre responde à confissão de pecados, dando esperança de restauração das consequências desse pecado. O que nós vamos perceber é que essa situação que Israel estava vivendo de cativo não aconteceu de modo injusto, ou não aconteceu porque Deus não era tão poderoso para avançar o seu plano. Mas o que nós vamos perceber e que vai ficar claro para nós é que Israel foi levado para a Babilônia como consequência do pecado. E o que Daniel vai fazer é se colocar
diante do Senhor com jejum, ele vai se humilhar para confessar o seu pecado e vai mostrar para nós que quando o crente, quando o fiel, quando o povo de Deus para a sua vida, molha os seus olhos em coração contrito, confessa seu pecado, o Senhor sempre responde dando esperança de restauração das consequências trágicas do pecado, meus irmãos. Se nós voltarmos alguns versículos e alguns capítulos atrás, nós veremos que a realidade do cativeiro era uma realidade que o Senhor já havia prometido na sua aliança. O texto áureo da aliança que o Senhor faz com Israel, Deuteronômio capítulo 28, o verso 36, o Senhor pré-anuncia que se o povo obedecer, eles seriam abençoados, seriam cabeça e não cauda. Nota de rodapé: cabeça e não cauda tem a ver com dianteira das nações. Eu estou dizendo isso porque às vezes alguns irmãos dizem: ei, Deus está te chamando para ser cabeça e não cauda. Se essa é uma profecia verdadeira, o termo mais próximo que tem para acontecer é você ocupando uma cadeira na ONU. Mais ou menos alguma coisa assim, tá? Porque a ideia é de dianteira das nações. Então nós vamos ver que do outro lado ele também diz: se você desobedecer, eu o amaldiçoarei, falando para Israel. E como decorrência dessa maldição, ele vai dizer, no verso 36 do capítulo 28 de Deuteronômio: o Senhor te levará o teu rei que tiveres constituído sobre ti, e uma gente que não conhecestes, nem tu, nem teus pais. E ali servirá a outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Verso 45 do mesmo capítulo 28 do livro de Deuteronômio, diz o seguinte: todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído. Porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos, os estatutos que te ordenou. Então, na lei, havia essas duas opções postas diante de Israel. O Senhor diz: eis que ponho diante de ti hoje dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. Mas nós vemos que ao decorrer da história, Israel, vez após vez, escolheu se rebelar contra a lei do Senhor. E o ápice dessa rebelião está em Isaías capítulo 39. Verso 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, um nome bonito, né? Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que esse estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: vieram de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: o que eles viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, como que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma. Como resultado, se você está lembrado do contexto de Isaías, o povo está em constante rebeldia a Deus, começando com Acais, com Uzias, e agora Ezequias, em sua soberba e arrogância, quer se gabar, levando o povo para conhecer o tesouro. É nesse contexto, então, de muito sofrimento, que o povo se encontra, e Daniel, então, vai orar. E a oração de Daniel, meus irmãos, ela é marcada por
um aspecto muito importante, que é o aspecto da humilhação. Diferente, talvez, da maioria das orações do evangelicalismo brasileiro, cearense, ou pelo menos o recorte da igreja que eu tenho tido contato, cujas orações são destinadas a pedir a Deus bênçãos, a pedir a Deus saúde, a pedir para que o Senhor intervenha na minha causa, uma porta aberta. Mas, talvez, a semelhança da época de Daniel, falte a oração de humilhação nos nossos lábios. Falte a oração de contrição, falte confissão de pecados em nós. Nós vamos poder, então, aprender com Daniel, no capítulo 9, um pouco também sobre oração. É claro que eu imagino que a maioria dos irmãos estejam ansiosos da minha tratativa sobre as 70 semanas. É o que realmente se espera quando alguém abre capítulo 9 de Daniel para pregar. Eu creio que é realmente importante, eu quero oferecer uma interpretação para vocês sobre as 70 semanas, mas eu penso que nós não devemos ser apressados em nosso coração para ir para as 70 semanas. Eu acho que antes nós precisamos entender o contexto que elas estão inseridas e principalmente como é que elas aparecem. Elas aparecem como a resposta de Deus à confissão de pecados, uma resposta esperançosa. Deus está querendo dar esperança de restauração futura para o seu povo. De fato, o capítulo 9, irmãos, ele vai retomar aquelas imagens que nós já aprendemos no capítulo 2 de Daniel e no capítulo 7. No capítulo 2, o que é que acontece no capítulo 2? Ele sonha, ou Nabucodonosor sonha, e Daniel interpreta, a estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadril e bucho de bronze, as pernas de ferro e as misturas dos pés com ferro e barro. Nós já aprendemos que isso são 4 reinos que vão passar. No capítulo 7 também temos a visão das bestas, né? O leão alado, como representação de um inimigo de Deus, e os outros animais, o urso, né? E aquele animal que se levanta do mar, né? Mas ali, em Daniel capítulo 2, nós temos a esperança de restauração futura, a pedra que derruba a estátua sem auxílio de mãos humanas, e no capítulo 7, o Filho do Homem que vem nas nuvens para salvar o seu povo. Então Daniel agora ele vai avançar suas explicações a respeito do fim no capítulo 9. Então eu quero ver com vocês, primeiro, a gente já viu o cenário e a ocasião, como as coisas acontecem, verso 1 e 2. Agora nós vamos entrar na segunda cena desse episódio, que Daniel se volta para Deus em oração. Primeiro, a sua oração é uma súplica, ele jejuma, ele veste pano de saco e se cobre de cinza. Aqui nós temos um homem da corte, um homem rico, um homem poderoso, alguém que tem poder e influência na Babilônia, ainda que permaneça de pé perante os homens. Quando ele se coloca diante da realidade de Deus, ele se humilha perante o Senhor. Do verso 4 ao 19, então, nós temos as descrições mais profundas da oração de Daniel. Orei ao Senhor, verso 4 do capítulo 9. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. E Daniel, então, se coloca como intercessor da nação e dizendo: temos pecado, temos cometido iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamos-nos dos teus caminhos, dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, falaram aos nossos príncipes, falaram aos nossos pais, como também falaram a todo o povo da terra. E a primeira coisa que Daniel apresenta aqui na sua oração é a fidelidade de Deus em detrimento da infidelidade do povo. Daniel começa reconhecendo: o Senhor, Tu és grande, Tu és temível, Tu és o Deus que guarda a aliança em misericórdia.
É interessante que mesmo na Babilônia ele diz: Senhor, eu reconheço que tu guardas a aliança. Mas ele reconhece que no verso 6, a despeito da suscetiva infidelidade do povo, Deus continuou manifestando a sua graça. Como é que ele manifestou a sua graça? O verso 6 vai dizer: ele manifestou a sua graça enviando profetas, enviando Jeremias, enviando Isaías, que clamavam e diziam... Eu acho que vocês lembram do desespero de Jeremias. Todo mundo dizendo: não, rapaz, isso aí, esse negócio de Babilônia não vai ter problema não. É só 1 ano, 2, no máximo. A paz. Aí Jeremias se levanta: seja considerado tolo todo aquele que diz paz, paz, sem que haja paz. Não existe. São 70 anos que virão. Arrependam-se e voltem para o Senhor. O povo não ouviu. Isaías mais uma vez diz: arrependa-se, voltem para o Senhor. Mas o povo fez ouvido de mercador, e Deus continuou enviando profetas, profetas e mais profetas. E qual foi a resposta unânime do povo? Resposta de reis, resposta de príncipes, respostas dos pais e do povo de toda a terra: coração endurecido, coração que não quis dar ouvido à voz do Senhor. E aí do verso 7 ao verso 8 agora, Daniel em sua oração vai mostrar a justiça de Deus e a vergonha de Israel, dizendo que porque Deus é justo, Ele envia os profetas, o povo permanece com seu coração rebelde, contrário à lei de Deus. Então Daniel diz: a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha. Não é só a vergonha, mas é uma vergonha tão profunda que chega a deixar os israelitas, ou deveriam deixar, com vergonha, de tanto que o Senhor fez, de tantas oportunidades que o Senhor deu para o povo voltar para Ele, mas o povo não voltou. Como se vê hoje aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, aqueles que estão perto, os que estão longe, os que estão espalhados por toda a terra. Quando se olha para aquele povo que deveria ser distinto de todos os outros, por causa da aliança que o Senhor fez com eles, não se percebe diferença alguma. A única coisa que se percebe é transgressão e vergonha. O verso 8, ele repete mais uma vez a vergonha: ó Senhor, a nós pertence o corá de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais. E a vergonha aqui tem uma causa muito específica. Qual é? Porque temos pecado contra ti. Mas no verso 9, Daniel segue na sua oração, e verso 9 e 10 ele vai mostrar a misericórdia de Deus e a consequente, a impenitente, a cauterizada mente do povo de Israel em continuar se rebelando contra o Senhor. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E Daniel mais uma vez reconhece: nós não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, diz ele, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se para não obedecer à voz. Por isso, a maldição, as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. O que Daniel está querendo dizer é que ninguém em Jerusalém, nenhum membro de cada uma das 12 tribos e os levitas poderiam chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu sou inocente, eu não sabia. Daniel está dizendo: de fato, Senhor, o Senhor deu a lei para nós. De fato, Senhor, o Senhor mostrou o caminho para nós. De fato, não somente deu a lei, não somente mostrou o caminho, mas enviou servos teus que se dispuseram a nos explicar a lei e o caminho. Mas nós
nós não recebemos eles. Nós continuamos caminhando de acordo com o curso do nosso próprio coração e pecando contra ti. E agora, o verso 13, esse mal que nos sobreveio, o cativeiro, o sofrimento, eu creio que os irmãos já devem ter lido Lamentações. Quando Nabucodonosor invade os muros de Jerusalém, o texto santo diz que as mães israelitas combinavam de que o filho que morresse primeiro, elas iriam se alimentar para não passarem fome. Diz que em Jerusalém não havia um único noivo que celebrasse o dia do seu casamento. A cidade estava em ruína. Os jovens estavam todos mortos. Mães matavam seus próprios filhos para poderem se alimentar, ou deixavam que eles morressem. Tudo por conta da rebeldia. Tudo por conta que o povo escolheu se rebelar contra o Senhor. E agora no verso 15, Daniel, ele, mais uma vez, com ousadia, ele se coloca diante do Senhor para lembrar ao Senhor um dos fatos que ele já fez. Daniel está convencido de que se ele depender da consciência do povo de Israel em conhecer o seu pecado e se arrepender do seu pecado e voltar para Deus, isso não vai acontecer. Mas agora ele apela para uma ação soberana de Deus, lembrando de talvez um dos fatos mais marcantes de todo o Antigo Testamento: o evento da libertação do Egito. Leia comigo o texto. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste um renome, como hoje se vê. De fato temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém. O que é que Daniel está dizendo? Ele está tentando argumentar com Deus, dizendo assim: Senhor, o povo não vai se arrepender dos seus pecados. Então, o que é que eu quero que o Senhor faça? Lembra quando o Senhor libertou Israel do Egito? Lembro. O seu nome, Senhor, recebeu fama, ganhou renome em todos os povos. Então, não por causa do povo, mas por causa da glória do teu nome, para que o Senhor tenha renome e seja temido entre todos os povos, eu te peço, liberta o povo mais uma vez. E Daniel continua orando. No verso 17, ele já argumentou com Deus. Quando nós chegamos no verso 17, ele já orou, ele já intercedeu, ele já fez o que ele podia, ele já trouxe os argumentos que poderia fazer. Agora o que ele pede é só uma coisa: ouve a oração do teu servo, Senhor. Ouve a oração do teu servo. Restaura a cidade santa, restaura o teu santo monte, não por causa de nós, mas por causa do teu próprio nome. É isso que Daniel faz. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo, a súplica sobre o teu santuário assolado, e faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. A fraseologia aqui, resplandecer o rosto, lembra o quê? A bênção araônica. Vocês lembram? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, o Senhor te dê a paz. Ele está dizendo, lembra que a bênção araônica era para que o povo fosse abençoado e as nações ao redor, vendo a bênção, pudessem glorificar a Deus. Ele está dizendo: Senhor, os povos olham para nós e nós não resplandecemos mais nada. Nós somos míseros cativos de Babilônia. Mas se o Senhor intervir, então nosso rosto resplandecerá. Mais uma vez Daniel clama, verso 18: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a desolação, e olha para a cidade. Não a nossa cidade, olha não para o nosso sonho, mas para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas na multidão do quê?
das tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E aqui tem uma palavra que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Ele diz o quê? Não retardes. E como foi que Daniel decidiu orar pela libertação do cativeiro? Quando ele estava lendo o livro de quem? Do profeta Jeremias. E o que é que diz no livro do profeta Jeremias? Que o cativeiro durará 70 anos. Então Daniel está olhando para a sua época, olhando para a profecia, diga-se de passagem, interpretando literalmente os 70 anos, e vai dizer: Senhor, chegou o tempo. Ouve, atende-nos e não se demora. E agora? Agora nós estamos diante de uma pergunta que o texto faz para a gente. Qual será a resposta de Deus? Como é que o Senhor reagirá a uma confissão de pecados tão profunda como essa de Daniel? Como nós vimos, meus irmãos, conforme enfatiza a grande ideia do nosso texto, Deus soberano sempre responde à confissão de pecados, dando ao seu povo esperança de restauração. E é isso que acontece do verso 20 ao 27. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem, Gabriel. Interessante que Gabriel aparece nos capítulos anteriores como um anjo. Agora parece que Gabriel toma forma humana e vem conversar com Daniel. Ele vai dizer, né? O homem Gabriel que eu tinha observado na minha visão, na primeira visão. Ele veio rapidamente voando, me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. E aqui, irmãos, o verso 23, para mim é demasiadamente emocionante. No princípio de tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Porque és muito amado. Aqui, meus irmãos, nós devemos aprender primeiro, que todas as nossas orações que fazemos a Deus através de Cristo, são escutadas pelo Senhor. Daniel passou 70 anos orando. Inclusive, parte das suas orações foi o que levou para a cova dos leões. Lembram disso? Talvez Daniel, por orar 70 anos, tivesse achado: Deus se esqueceu. Deus não restaurará. Mas o texto diz que desde o começo, lá no comecinho da jornada de Daniel na Babilônia, Deus já o havia visto e já havia decretado que o responderia. A única diferença é que ele não responderia no tempo que Daniel queria, mas seria no tempo apropriado do próprio Senhor. Como é que você lida com essa verdade, meu irmão e minha irmã? A verdade de que Deus tem o seu próprio tempo para responder às nossas súplicas e os nossos anseios. Muito interessante quando eu confesso, eu admiro a coragem de quem fala assim em suas orações: eu decreto, Senhor, eu não aceito essa enfermidade, eu determino que ela saia agora. Eu acho realmente muito corajoso quem faz isso. E uma vez eu fiz o teste, passando um cachorro na rua, e ele estava entrando em um lugar, eu disse assim: ei cachorro, eu decreto que você não faça isso. O cachorro nem ligou para mim, ele balançou o rabo. Mas se você que está aqui nessa noite, homens casados,
Se você é corajoso, eu quero desafiar você nessa noite a chegar em casa. Estufar os peitos, botar aquela cara de mal e dizer: meu amor, eu decreto que amanhã de manhã, um café da manhã de hotel. Eu decreto, eu determino. Eu não aceito margarina com bolacha, creme crack. Por favor, quem dos irmãos aqui aceita o desafio? O Pedro. Ninguém aceita. Se nós não decretamos para cachorro que não entendem, e para as nossas mulheres que são mais bravas do que nós, por que teremos a coragem e a ousadia de decretar para o Senhor dos Exércitos? A postura de Daniel, como alguém muito amado por Deus, era uma muito clara. Ele se humilha, ele faz jejum, ele se veste de cinza, porque ele sabe que ele é pó e que o Senhor não precisa de nada e nem de ninguém. Eu ouvi a tua súplica, disse o Senhor através do anjo para Daniel, e agora eu vou te declarar a visão. E agora então, o texto, talvez todo mundo aí está ansioso para ler, vamos ler e tentar entender aqui. Quase eu faço o sinal da cruz aqui para beber uma aguinha. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a cidade santa. Estão determinadas para uma finalidade muito clara: fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, ao príncipe, 7 semanas e 72. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações, e virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Certo? Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui, quando nós falamos das 70 semanas, é que elas não são semanas de dias, certo? São semanas de anos. Então, na nossa semana, nós temos uma semana de 7 dias de 24 horas. Nas semanas de Daniel, são semanas de ano. Cada dia compreende a um ano, certo? Que na contagem da época é 360, são 360 dias, melhor dizendo. Segunda observação, há uma divisão dentro das 70 semanas. Existe primeiro as 7 primeiras semanas, 62 semanas, e existe a última semana aqui. A primeira semana, ela inicia com a ordem para restaurar os muros de Jerusalém. Essa, sem dúvida, é a mais fácil e objeto de pouca discordância entre os estudiosos. Essa ordem foi dada por Artaxerxes. Vocês lembram no livro de Neemias, quando Neemias vai... Vocês lembram dos 3 retornos, né? Zorobabel, Esdras e Neemias. Quem não lembra, é BD, que a gente sempre tem falado sobre isso, certo? Só que aí, depois ele vai falar que há um intervalo
Esse intervalo é marcado pela entrada do ungido que aparece. A pergunta, então, que se deve fazer é: quem é esse ungido? Certo? Quem é esse ungido que foi morto? As opções interpretativas aqui são muitas. Onias, você conhece ele de 2 Macabeus. Ele foi um sacerdote do período intertestamentário, que nós conhecemos aqui na nossa escola bíblica como é o nome do período intertestamentário? Isso mesmo, a página em branco entre Malaquias e o Evangelho de Mateus. Nós aprendemos um pouquinho sobre a Revolução dos Macabeus aqui. Então alguns vão dizer que esse ungido aqui é Onias, certo? Difícil que seja ele, não concordo. A melhor interpretação aqui para esse ungido é como uma profecia que encontra seu cumprimento na pessoa de Cristo. E o final da... 6 em número cardinal? 60 em número cardinal? 69ª semana. Obrigado, meus irmãos. A semana 69. Melhor, né? Melhor. Ela finaliza com um marco, certo? Que é um marco dele entrando em Jerusalém, certo? A tradição cristã chama isso de Domingo de Ramos, que ele vai. Então, os evangelistas, eles vão interpretar a sua descrição a partir das categorias dadas por Daniel. O que é que se esperava do povo quando visse o Messias subindo para Jerusalém, para entrar em Jerusalém? Esperava que eles o recebessem com festa e reconhecessem ele como aquele que vem em nome do Senhor para os livrar do seu pecado. Mas não é isso que acontece. Ele entra em um jumentinho, e muito consciente disso, inclusive ele usa a profecia de Zacarias 9:9 para falar do jumentinho e para explicar. E aqui eu não vou ter tempo de entrar nas minúcias com os irmãos, certo? Mas acontece. E aí se torna claro que depois da entrada dele há uma pausa. Há uma pausa entre a semana 69, né? E a semana de número 70. Né? Por que se torna claro? Porque ele vai explicar no verso 24 o que é que vai acontecer quando as 70 semanas se cumprirem. Vamos lá de novo no versículo 24. O que é que acontecerá? Cessará a transgressão, ele porá um fim no pecado, ele vai expiar a iniquidade, vai trazer justiça à terra, vai selar a visão e o profeta, e vai ungir um lugar mais santo. Eu não acho que precise de esforço algum para mostrar para vocês que a transgressão não cessou, que ainda existe pecado no mundo, e que nós entendemos isso como um parêntese que Deus dá na sua tratativa com Israel para inserir os gentios. João, o apóstolo, interpretando o evento Cristo, ele vai dizer o seguinte: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, e todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Aí nós precisamos ir para Romanos capítulo 11. Verso 25. Paulo dizendo: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério. Que mistério é esse? A pausa da tratativa de Deus com Israel. Quem é o povo eleito? No Antigo Testamento é quem? Os judeus. Então, com a entrada dos gentios na igreja, os judeus estão: rapaz, como é que é isso aí? Não estou entendendo não. Deus não vai mais cumprir a sua promessa que ele fez de restaurar o santo, ungido, de o descendente de Davi sentar no trono. Ele não vai mais fazer isso. Ele não prometeu a terra para Abraão.
Prometeu. De quem é a terra hoje, agora? De quem é a terra? É do descendente de Abraão? Não. Até o lugar onde era o templo tem uma casa de adoração islâmica, certo? Mesquita. O povo não é dono da terra. Não é dono da terra. E aí, ele vai dizer, agora até quando? Até quando esse mistério vai acontecer? Até quando o endurecimento de Israel vai permanecer? O texto diz, até quando? Até que haja entrado a plenitude dos gentios. E o que acontecerá depois da plenitude dos gentios entrarem? Verso 26. Assim, todo Israel, como está escrito, virá da onde? De Sião. E o que é que ele fará? Apartará de Jacó as impiedades. Vocês percebem a semelhança? Ele falou cessar a transgressão, apartar a impiedade. Vocês percebem a semelhança? O texto segue. E ele diz, esta é a minha aliança com eles. Lembra que Daniel orou com base na aliança? Então ele está dizendo, essa é a minha aliança com o povo. Eu não me esquecerei deles, quando eu tirar os seus pecados. O texto segue. E vai dizer, quanto ao evangelho, hoje, quanto à igreja hoje, qual é o estado de Israel? Eles são o quê? São o quê? Lê o texto. Inimigos. Por causa de quem? Nós, os gentios. Mas, quanto à eleição, quando Deus elege Abraão para ser o povo particular, eles são o quê? Eles são amados por causa dos patriarcas. Pode passar. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Ou seja, Daniel sabia, se Deus prometeu que ia dar a terra para o povo, independente dos meios que ele vai trilhar, a terra vai ser do povo. Por isso, meus irmãos, como resposta à confissão de pecado de Daniel, Deus prometeu, Daniel, aguenta as pontas. O povo vai retornar para a terra, mas esse retorno ainda será, volta comigo agora para Daniel 9. Volta comigo para Daniel 9. Verso 25, o finalzinho do verso 25. O povo se reestruturará, as circunvalações serão reedificadas, mas serão edificadas como? Em tempos angustiosos. Mas isso não é o fim. Se levantará um príncipe que virá destruir o santuário. E quem é esse príncipe aqui? Esse príncipe aqui trata-se do anticristo, que se levantará, não é, contra o povo de Deus para destruir. Fará alianças com muitos, mas o final das 70 semanas será marcado por um aspecto muito claro: a destruição dos inimigos e a restauração futura, e agora a restauração final de Israel. Porque diferente da primeira lei que o povo desobedecia, na segunda lei agora seria escrito nos seus corações, como Jeremias 31 diz. Não precisaria mais ninguém ensinar para o outro, porque o Senhor já havia se revelado e atraído o seu povo para si. E como nós vimos, Deus responde à confissão de pecado de Daniel. Deus responde o reconhecimento da transgressão de Daniel e do seu povo, dando esperança de uma restauração futura, meus irmãos. Porque Daniel ora com base na aliança. E de fato, meus irmãos, essa parece ser a maneira que Deus decidiu se relacionar com o seu povo em toda a história bíblica. Deus escolheu se relacionar através de alianças. Ele fez a primeira aliança quando salva o povo do Egito, liberta eles do cativeiro das mãos de Faraó, e instaura a aliança mosaica, a aliança de Moisés, que dá ao povo essa bênção e maldição, mas consciente das limitações do povo em permanecer fiel a essa aliança, ele faz uma promessa de uma nova aliança. De uma nova aliança. Vai comigo para Jeremias 31, por favor.
Jeremias 31, 31. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em quem firmarei o quê? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa aliança, essa nova aliança, que agora firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei. Também no coração inscreverei as minhas leis, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando o ungido nasce, quando o filho do homem que virá nas nuvens nasce, ele é compreendido como aquele que salvará o povo do pecado. E perto de morrer, ele junta os seus discípulos, toma um pão e um cálice, e retomando as profecias anteriores, ele diz, este cálice é o cálice da nova aliança. A restauração futura e a promessa de restauração, por causa das nossas confissões de pecados, meus irmãos, só encontram em Cristo. Por isso, meus irmãos, Daniel capítulo 9 não fala somente sobre o poder de Daniel e sobre como devemos orar, mas Daniel capítulo 9 é um texto que nos coloca de cara com a cruz, de cara com aquele evento que transformou a história. Porque quando o anjo disse a José, esse menino será chamado de Jesus, porque ele salvará o povo deles dos seus pecados. E ele reinará para sempre. Seu reinado não terá fim. Jesus, quando veio, meus irmãos, ele veio para tirar o pecado do mundo. E ele falou dos seus sofrimentos e da sua morte. Aquilo que Israel não pagou, as transgressões do seu povo, foram todas jogadas sobre ele. Ele morreu, conforme Isaías capítulo 53, por causa do pecado dos outros. Ele foi uma oferta pela culpa, por causa da transgressão dos outros. E por isso, então, nós precisamos voltar para Cristo. Eu gostaria de finalizar fazendo algumas aplicações para os nossos corações. A primeira aplicação diz respeito à sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã. O quão empenhado em confessar os seus pecados, o quão triste e arrependido você está pelos erros que você comete e cometeu contra o Senhor. É bem verdade que às vezes as consequências dos nossos pecados é quem nós tememos. Alguém poderia dizer, por exemplo, que o povo chorava e se entristecia na Babilônia, não porque ofendeu a Senhor, mas porque estava passando por privação. E é bem verdade que, de fato, algumas das nossas privações, algumas das dificuldades que enfrentamos em nossa vida, podem ser consequência de pecado. Eu não quero aqui estabelecer uma relação de causa e consequência. Todo mundo que está passando por dificuldade é consequência de pecado. Eu não sou um amigo de Jó. Mas eu também não quero ir para o outro extremo para dizer que nenhuma dificuldade é tudo fruto do acaso, é tudo fruto de fatores aleatórios. Mas algumas dificuldades são frutos de escolhas pecaminosas do seu coração e da sua vida. A minha pergunta, portanto, é como está o seu relacionamento com Deus a partir dessa perspectiva? Se você chora pelas consequências do pecado, pelo sofrimento causado pelo pecado, ou chora porque ofendeu o Deus vivo. Salmo 51, Davi dá uma lição preciosa para nós. Ao adulterar com Batseba, Davi traiu a sua esposa, traiu o seu exército, traiu Urias, ofendeu a própria Batseba, mas no Salmo 51 ele diz: pequei contra ti, e contra ti somente é que fiz o mal. Davi compreendeu que a coisa mais preocupante a respeito do seu pecado é a posição que o pecado coloca diante de Deus. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de lhe encorajar
a nutrir uma prática de confissão de pecados na sua vida espiritual. Segunda aplicação que eu quero trazer para você nessa noite é que, como povo, como existem algumas pessoas que sofrem por escolhas individuais equivocadas. Agora, Daniel está no cativeiro, mas o livro inteiro faz um esforço para mostrar para a gente uma característica marcante nesse profeta: a integridade. Moisés é tratado como nervoso, Noé tem o fenômeno que ele tomou uma dose, né? Encheu a cara. Abraão mentiu. Mas um personagem na Bíblia que é relatado de modo íntegro é Daniel. E ele também está pagando pelas consequências do povo. Isso me indica que nós precisamos ter consciência de uma fé corporativa. Como igreja, nós precisamos estar seriamente comprometidos em obedecer à lei de Deus. Do contrário, não só a minha vida será penalizada, mas a minha comunidade pode perder. Pense comigo, por exemplo, no pecado da pornografia. As pessoas que se entregam a esse tipo de pecado, elas gastam a energia que poderiam gastar servindo ao reino, fazendo coisas que desagradam ao Senhor e que só agradam a si mesmos. Por isso, uma vida de santidade deve mostrar que eu não devo fazer isso somente por causa de mim, mas eu devo ter consciência da membresia que eu participo. Nós somos uma família e nós precisamos guardar a nossa vida não somente por causa de mim, mas também por causa da comunidade que eu participo. E eu espero que cada dia, que os anos que se passem, a gente como igreja de Cristo no Henrique Jorge seja mais consciente disso. Quando nós estabelecemos com mais clareza, de fato, quem são os nossos membros, que a gente de fato se entregue para sermos fiéis uns aos outros em relacionamento profundo de vida com Cristo. Amém? Que cada um de nós esteja comprometido com a saúde da igreja. Que a gente tire a segunda pessoa do singular ou do plural do nosso discurso e passemos a nos referir a nós mesmos sempre na primeira pessoa. Essa não é a igreja do fulano, a igreja do Beltrano, é a nossa igreja, e a comunidade vai se beneficiar quando você decidir amar Jesus de todo o seu coração. Daniel sofreu pelos pecados dos outros, mas se ele sofreu pelos pecados dos outros, o inverso é verdadeiro. Nós podemos nos beneficiar pela fidelidade a Deus dos nossos irmãos. Por isso eu convido você a viver uma vida de fidelidade a Deus, não somente para que você seja bem sucedido, mas para que a nossa comunidade, a igreja de Cristo Henrique Jorge, seja uma igreja saudável e que agrada a Deus. Eu queria fazer uma terceira aplicação e última, convidando você a voltar os seus olhos para Cristo, meu irmão. Ele foi morto por causa dos seus pecados. As suas transgressões, as minhas transgressões, as nossas transgressões foram colocadas sobre ele naquele madeiro. E esse é o único é a única solução que Deus tem para nos dar esperança. Toda e qualquer fonte de esperança que não seja Cristo é uma esperança fugaz. Se alguém está doente, com qualquer dor que seja, qualquer doença que seja, não ache que a cura física é esperança para você. Porque Lázaro foi curado, a mulher do fluxo de sangue foi curada, mas depois morreu. Se você está passando por problemas familiares,
Você está passando por problemas financeiros, não ache que a solução seria uma casa harmônica. Não ache que a solução para a sua vida seja dinheiro. A única solução para os nossos problemas mais profundos, que podem de fato trazer esperança viva, genuína e perene, é o Nazareno que foi pregado no madeiro. Olhe para Cristo. Eu gostaria de convidar você até o seu tempo de confissão. E eu queria que nós fizéssemos 2 orações. Eu queria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e derramasse diante do Senhor, confessando o seu próprio pecado, individual. Talvez faz tempo que você não tem tempo de confissão de pecado. E no segundo momento eu queria que nós juntos, como igreja, confessássemos os nossos pecados como comunidade. Para que o Senhor pudesse ter misericórdia de nós. Oremos. Oremos.